Olá, turma boa, tudo bem? Professor Cássio aqui. Vamos resolver juntos a questão de número 43 do PSC terceira etapa 2022, que foi realizado esse ano de 2023. A questão diz o seguinte para a gente. Num experimento realizado no laboratório de eletricidade, um grupo de alunos montou um pêndulo eletrostático, está aqui a figura abaixo, formado por uma pequena esfera metálica condutora eletricamente neutra, essa é uma informação importante, e suspensa por um fio isolante de seda. Em seguida, eletrizaram um bastão de vidro por atrito com uma flanela de lã e aproximaram-no lentamente da esfera até tocá-la. Então aqui, essa informação também é fundamental. A figura está aqui, como eu já havia falado, e aí vem as afirmativas, questão típica de PSC. A partir dessas informações, nós podemos afirmar que... Então, vamos iniciar primeiro avaliando a afirmativa de número 1. Vamos ver o que diz. O bastão ficou eletrizado positivamente porque o vidro está abaixo da lã na série triboelétrica. Então, essa é uma afirmativa que vai nos levar, pessoal, vou até anotar aqui mesmo. Vou anotar a afirmativa número 1. Ele está falando sobre uma tal de série triboelétrica. Tudo bem? Está nos falando sobre uma tal de série triboelétrica. Essa série triboelétrica, ela nada mais é do que uma lista de materiais. Sei lá, tem vários materiais listados em uma tabela. Essa série, ela nos informa o seguinte, essa é uma observação importante, tá bom, gente? Que você deveria lembrar na hora da prova. A série triboelétrica, você não precisa gravar os materiais que pertencem a essa série, mas você precisa saber como ela funciona, né? A ideia basicamente é o seguinte, toda vez que tu pegar um objeto que esteja acima nessa série e tu atritar com um objeto que esteja relativamente abaixo, a regrinha é o seguinte, objetos acima irão ficar eletrizados positivamente e objetos abaixo, após o atrito, irão ficar eletrizados negativamente. Então, a afirmativa número 1 diz que o bastão ficou eletrizado positivamente porque o vidro está abaixo da lã na série triboelétrica. Mas se ele ficou positivo é porque ele deve estar o quê? Acima e não abaixo. Então, essa palavra abaixo anula a afirmativa número 1. Ela está errada. E aí, sabendo que a afirmativa número 1 está errada, nós já podemos eliminar a alternativa B, a alternativa C e nós podemos eliminar a alternativa E. Nós ficamos dúvida aqui em 50%, né? Entre a letra A e a letra B. E a letra D de dado, desculpa. E aí, cara, tu tem que ser rápido e tu tem que ter essas divisões de prova de vestibular. Percebe que a letra A diz que só a 2 é verdadeira e a letra D diz que a 2 e a 3 são verdadeiras. Então, se eu analisar a terceira afirmativa, eu já vou saber se é a letra A ou a letra D de dado. Tá legal? Então, ao invés de analisar a segunda, agora nós vamos analisar a terceira afirmativa. Porque se ela estiver errada é a letra A, se ela estiver certa é a letra D de dado. Tudo bem? Então vamos verificar a terceira afirmativa. Após o toque com o bastão, a bolinha passou a ser repelida por ele. Então, essa terceira afirmativa aqui, gente, ela está nos informando sobre um outro processo de eletrização. Atritar vidro com lã, né? Processo de eletrização por atrito. No caso, quando tu colocou em contato o vidro com a esfera, o bastão de vidro com a esfera, tu está realizando, portanto, um processo de eletrização por contato. E aí, no processo contato, uma coisa que nós aprendemos é sempre o seguinte, né? Que ao final do processo de eletrização por contato, os objetos terão o que, pessoal? Os objetos terão carga elétrica, tudo bem? Terão carga elétrica de mesmo sinal. Então, o que nós temos aqui basicamente é o seguinte: nós temos um bastão de vidro dessa maneira, tá legal? Bastão de vidro aqui dessa maneira.
Esse bastão ele estava já eletrizado positivamente. Então eu vou colocar aqui, ó, cargas positivas simbolizando esse acúmulo, né? Essa falta, desculpa, de elétrons e no caso excesso de cargas positivas. E aí nós, após o contato, nós teremos uma esfera que também irá ficar eletrizada o quê, hein, gente? Irá ficar eletrizada positivamente. E aí tu deve lembrar do primeiro princípio da eletrostática, que nos afirma o seguinte, tá bom, gente? O primeiro princípio da eletrostática nos afirma que toda vez que a gente aproxima um objeto eletrizado com carga positiva de um outro objeto eletrizado com carga também de mesmo sinal, os dois querem o quê? Se repelir. Então, nessa terceira afirmativa aqui, nós vamos ter entre o bastão de vidro e a esfera uma repulsão. Tudo bem? Teremos uma repulsão. Então, de fato, a afirmativa 3, ó, ela é uma afirmativa verdadeira. E sabendo que a 3 é uma afirmativa verdadeira, portanto, a segunda deve ser também. E aí eu marco a letra D de dado. Tá bom, pessoal? É dessa maneira que a gente resolve essa questão. E a gente tem que ser rápido, porque na hora do vestibular a gente precisa, né, resolver várias outras questões. Mas nesse vídeo eu vou verificar também por que a segunda é verdade, tá? Então vamos ler agora a segunda afirmativa. Os alunos observaram que a bolinha foi atraída pelo bastão durante a sua aproximação. Então, essa terceira afirmativa está dizendo o que para a gente, né? Está dizendo o seguinte, ó. Desculpa, não é a terceira, é a segunda. A segunda afirmativa está dizendo o seguinte. O aluno, ou os alunos, né, pegaram o bastão de vidro, que já estava eletrizado positivamente, pegaram esse bastão de vidro, eletrizado positivamente, e eles somente aproximaram da esfera, não teve o toque, tá, pessoal? Aqui, por enquanto, é só a aproximação. Então, eles pegaram o bastão de vidro e aproximaram da esfera. O que irá acontecer aqui, tá, gente? Essas cargas positivas no bastão de vidro, elas irão atrair as cargas negativas aqui dessa esfera neutra para próximo do bastão de vidro. Então, as cargas negativas irão ficar em excesso aqui à esquerda e à direita terá uma falta de carga negativa. E aí a gente tem uma separação de cargas elétricas, né? Positivos mais à direita, negativos mais à esquerda. Isso aqui, pessoal, dentro da física, é o que a gente chama de uma indução eletrostática. Tá legal? É uma separação de cargas elétricas. Nós criamos aqui uma indução eletrostática. E pelos mesmos argumentos que nós resolvemos a terceira afirmativa, nós temos aqui cargas positivas que estão próximo de cargas o quê? Próximo de cargas negativas. Tá bom? Cargas positivas aqui do bastão, próximo a cargas negativas aqui da esfera, essas cargas que foram induzidas. Cargas de sinais opostos, uma próxima à outra, nós teremos o que pelo primeiro princípio da eletrostática, pessoal? Nós teremos uma atração. Ó. Tá legal? Uma atração. Portanto, a segunda afirmativa diz que a bolinha foi atraída pelo bastão de vidro, ou seja, é uma afirmativa que está o quê? Que está correto. Como nós já havíamos, né, deduzido da afirmativa número 3. Portanto, o gabarito da questão número 43 do PSC, terceira etapa 2022, realizada em 2023, é a letra D de dado. Valeu, gente. Obrigado.